continuamos com informação ao vivo, mais uma vez ouvindo a bronca da população. Ainda estamos no quadro Comunidade na Cena, porque aconteceu agora há pouco um incêndio. Vinícius Mecenas, ao vivo, conta pra gente em que local especificamente você está e quais as proporções desse incêndio. Temos vítimas. Boa noite. Olá, Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Olha, eu falo aqui da Avenida Inácio Barbosa, como a gente conhece a antiga José Sarney, né? Bem ao lado daqui desse bar e restaurante que fica às margens aqui da nossa praia, que é o Dedinho de Prosa. Foi um susto danado de um incêndio que começou por volta das 4h30 da tarde. Aí nas imagens agora do Jefferson Horto, no nosso repórter cinematográfico, você percebe a dimensão do estrago, né? A parte de cima do telhado ficou bastante comprometida, principalmente a parte de trás, né, que é onde fica a cozinha. E no momento em que tudo aconteceu, alguns profissionais, alguns trabalhadores estavam dentro do estabelecimento trabalhando, né, quando, né, se depararam já com as chamas. Rapidamente, né, o pessoal saiu, ninguém ficou ferido, mas teve alguns prejuízos materiais mesmo, né? E quando eu falo de prejuízos, foi avaliado em torno de R$25 mil, né, de prejuízo, porque queimou a parte do freezer, de uma fritadeira, algumas mercadorias também foram perdidas. E quando a gente chegou até aqui, a gente deparou também com esse montante aqui de palha, ó, que inclusive o estabelecimento já estava, né, trocando. Lá na parte eles começaram na parte de frente até a parte traseira. Então toda essa palha que está aqui, ó, iria ser preenchida ali, né? Então era um processo de reestruturação mesmo desse bar, que já está aí no mercado há cerca de 14 anos. Então, assim, o Corpo de Bombeiros foi acionado, nós temos as imagens do exato momento em que as chamas tomavam conta, né, aqui desse bar e restaurante. A ajuda deles foi essencial, mas como aqui nós também estamos numa zona litorânea, o vento, né, a brisa que vem do mar também é muito forte, então provavelmente ajudou com que as chamas ficassem mais contidas. Aqui comigo está o empresário, é o Daniel. Isso. Né? O Daniel, que vai poder falar um pouco mais com a gente, quer dizer, todos pegos de surpresa, né, meu amigo? Boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos. Fui pego de surpresa, né, com a ligação, por volta aí das 16 horas, anunciando que estava incendiando o bar e, graças a Deus, o Corpo de Bombeiro, agradeceu ao Corpo de Bombeiro, eles foram muito rápido em agir. E não foi 10, 15 minutos eles chegaram, que foi o que conseguiu minimizar os danos, né? Como a parte interna, né, que é onde está mais, né, as mercadorias, a estrutura em si, né, mais na parte interna. Tem a parte externa, né, que é uma outra parte, outro setor, que esse daí foi perda total aqui no fundo. Mas graças a Deus é aquela questão, né, ninguém se machucou, estão todos bem, agora é trabalhar, se levantar novamente, né, pedir a todos, né, quando for reaberto, né, eu acho que, não sei se esse final de semana ou o próximo, né, compareçam para dar essa força, mas é isso. Contente de que realmente ninguém se feriu, né, e os bens materiais a gente corre atrás e resolve, né. Quantas pessoas em média estavam dentro do estabelecimento? No momento não tinha funcionário, porque estava fazendo justamente essa troca dessa palha por um outro material. Então estava ocorrendo uma obra, entendeu? Justamente por causa da remoção desse material, que ele tem um certo perigo, né? Então vai ser feita toda a troca por outros tipos de telha, e aí aconteceu essa situação, contratempo. Né? Esse contratempo, né? Vem cá, foi bem na parte da cozinha. Já há algum indício do que poderia... Sei que o Corpo de Bombeiros vai emitir um laudo, acho que vocês também têm câmeras de segurança para analisarem com mais certeza, mas vocês imaginam que pode ter culminado, né, nesse incêndio? Então, veja só, como foi já perto do final da tarde, né, não tem como observar, porque já escureceu, né? Quando foi contido o fogo, já estava escurecendo, né? Então amanhã é que vai saber com clareza. Ainda vou vasculhar também o sistema de câmera para poder identificar de onde começou. Até então a gente não sabe por onde começou. Se foi uma pane elétrica, provavelmente deve ter sido uma pane elétrica, né? Mas só com precisão quando sair o laudo e quando eu puder averiguar a câmera por onde começou esse fogo.
Dedinho de Prosa, que já está aqui, como eu disse, há cerca de 14 anos no mercado, é um bar muito consolidado, muito conhecido aqui na região da rodovia Inácio Barbosa, como eu disse, antiga José Sarney. E, assim, é um trabalho muito específico que vocês desenvolvem, né, às margens aqui do nosso mar, tem um público também muito cativo. Conta um pouco da história de vocês. Já fazem 14 anos que estamos funcionando, né, e graças a Deus, sempre tentando trazer uma estrutura melhor para o cliente, né? Justamente essa reforma também era para dar um conforto maior para o cliente e uma segurança também para a gente, né? Porque no caso de palha você não pode ter o seguro, né? Então já estava sendo feita essa troca justamente também por causa disso, para prever justamente o que aconteceu. Mas é isso. O bar é 14 anos no mercado, né? Já temos nossa clientela, quem frequenta o bar sabe que é um bar familiar, né? É um bar que realmente acolhe a todos, né? E é isso, agora é batalhar, né, e levantar a cabeça, né, Deus na frente de tudo, sempre, e reerguer e bola para frente. Daniel, muito obrigado por sua participação. Ele estava um pouco acanhado, não queria falar. Eu até questionei a ele, né, nesse primeiro momento, já que ninguém está preparado para levar um prejuízo dessa magnitude, dessa proporção. Imagina só, R$25 mil, é um peso no bolso muito grande, né? Questionei se ele precisava de alguma ajuda nesse momento, se ele queria passar um contato, até dar um pix, mas ele disse que prefere aí contar com a amiga da carta de clientela, né, para que as pessoas compareçam, porque é a partir daí que você vai conseguir de fato estar se reerguendo. Trabalhar e trabalhar. É isso aí. Querem me ajudar, por favor, assim que estiver em funcionamento, venham nos ajudar prestigiando a casa. Daniel, muito obrigado mais uma vez, tá, meu amigo? Então, assim, a gente também chegou a questionar o Corpo de Bombeiros aqui de Sergipe, que nos mandou uma nota, né, e disse que foi, como eu havia reforçado, apenas danos materiais, né, registrados. E o proprietário perdeu esses 2 freezers, materiais de cozinha e 10 a 15% do telhado que ficou comprometido, já que é de palha, né? A gente sabe que é um material de fácil combustão. Então, assim, a partir do momento em que as chamas começaram, na parte principalmente traseira do bar e restaurante, que fica na parte da cozinha, assim que provavelmente tocou nas palhas que são secas, né? Então, facilitou com que o fogo se reverberasse, se espalhasse de forma rápida, célere, mas que, como ele mesmo disse, entrar em contato com ele, já que o espaço passava por essa obra de revitalização do próprio telhado, informando, né, que o estabelecimento estava em chamas. E entraram em contato também com o Corpo de Bombeiros, que de cerca de 10 a 15 minutos chegou até aqui o local e colocou, portanto, um ponto final nessas chamas. Eles fizeram provavelmente ali aquele trabalho, né, de perícia para que seja construído um laudo técnico para que a gente tenha certeza de onde foi que começou esse princípio, né, de incêndio, até para que o próprio restaurante, né, se previna numa próxima vez, se foi algum cabo, se foi questões elétricas, se foi algum tipo de equipamento na parte da cozinha, né, e que sirva aí, né, de lição tanto para ele ou também para qualquer outro estabelecimento aqui, né, da zona litorânea, da região da praia, do nosso litoral, tendo em vista, né, que muitos desses locais também se utilizam desse tipo de material para fazer essa cobertura, né, dos espaços. Então, aqui a gente percebe, inclusive, vamos jogar aqui, cabelinho, ó. Aqui o Dedinho de Prosa tem 2 ambientes, né? Tem esse daqui menor, que eu dei uma olhada, o telhado dele, ó, é um material semelhante à telha mesmo, né? Não sei se com propriedade aí, mas pelo que a gente consegue observar, eu acho que é telha, né? Então, assim, dentro desse primeiro espaço menor, né, ficam aí algumas bebidas, ficam alguns materiais, serve de depósito, né, para eles. E no outro, sim, né, nesse ambiente maior é onde fica a cozinha, né, as pessoas que trabalham nesse atendimento para servir as pessoas que ficam ali na parte da frente. Enfim, no final das contas, a notícia boa, diante dessa notícia ruim, é que ninguém ficou ferido, né, Mariana? Vinícius, eu te agradeço as informações. Eu pedi para a Cabelinho mostrar mais uma vez para a gente, por favor, Cabelinho Horta. Você que está ligando agora, tá? A gente está ao vivo, direto de Mosqueiro, onde aconteceu um incêndio. No momento em que esse incêndio aconteceu, minha gente, estava tendo uma obra justamente para retirar essa palha
que faz a cobertura do estabelecimento, para mudar para telha. Justamente porque a palha, ela tem essa facilidade de expandir o fogo quando acontece. Infelizmente, o prejuízo é de R$25 mil. O que é que o proprietário nos pede? Você que é cliente, você que está visitando a nossa capital, você que não conhece o estabelecimento comercial, ele não vai ser fechado. Então, ele pede e conta com os clientes para poder retomar, né, tudo da forma devida. Te agradeço, viu, Vinícius, pelas informações. Agradeça também ao nosso repórter cinematográfico Cabelinho Horta.